E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Tutorial Medicina. Eu sou o Arthur, estudante de Medicina, e hoje o vídeo vai ser uma revisão sobre os pares de nervos cranianos. Então não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e bora! Então vamos começar a nossa aula de neuroanatomia sobre nervos cranianos. O que vai ser abordado? Vamos falar da localização dos nervos cranianos, mas principalmente a função de cada nervo craniano. Sabe-se que são 12 pares de nervos cranianos e 10 deles estão correlacionados diretamente com o tronco encefálico. Então, tem o nervo olfatório, o nervo óptico, nervo oculomotor, nervo troclear, nervo trigêmeo, nervo abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Agora a gente vai falar especificadamente sobre cada um deles. Então, o nervo olfatório vai ser o primeiro par de nervo craniano. Ele é exclusivamente sensitivo e ele não tem correlação direta com o tronco encefálico. Então, aqui nessa imagem vocês podem ver a cavidade nasal. Aqui estão os nervos olfatórios. Eles penetram a lâmina cribiforme, que ela é uma lâmina cribiforme ou lâmina crivosa, ela faz parte do teto da cavidade nasal. Aqui está o bulbo olfatório e, por último, o trato olfatório. O segundo par de nervo craniano vai ser o nervo óptico. Ele é outro nervo que é exclusivamente sensitivo e não tem correlação direta com o tronco encefálico. Nessa imagem vocês podem ver um esquema aqui que mostra o início da via óptica, que vai ser na retina, e aqui está o nervo óptico. No nervo óptico a gente vai ter tanto a retina nasal quanto a retina temporal. A retina nasal, que é essa que está em azul, ela vai se cruzar no quiasma óptico, enquanto que a retina temporal ela não cruza no quiasma óptico. Então aqui tem o nervo óptico, quiasma óptico. Depois do quiasma óptico vai ter o trato óptico. O trato óptico ele vai fazer comunicação com o corpo geniculado lateral, depois comunicação com o colículo superior e, por fim, o sulco calcarino, que vai ser a interpretação da visão no lobo occipital do cérebro. Lembrando que a retina nasal ela faz a visão temporal, ao passo que a retina temporal faz a visão medial. Agora, nós vamos falar de nervos exclusivamente motores, que é o oculomotor, que é o terceiro par de nervo craniano, o nervo troclear, que vai ser o quarto par de nervo craniano, e o abducente, que vai ser o sexto par de nervo craniano. Esses três fazem parte da movimentação ocular extrínseca, que vai ser a movimentação do olho, e eles inervam então essas musculaturas. A grande maioria dessas musculaturas vai ser inervada pelo oculomotor. Existe até um macete que fala OS4, RL6 e o resto é 3. Então, o que isso quer dizer? O nervo troclear, para lembrar que ele é o 4, pense em quatroclear, ele vai inervar o oblíquo superior. O oblíquo superior está aqui. Mas lembrando que o oblíquo superior ele faz com que o olho convirja para baixo, medialmente e para baixo, como se fosse aquele movimento de ficar vesgo, quando algum objeto se aproxima do teu olho. RL6, o reto lateral vai ser inervado pelo abducente. Aqui está o reto lateral, então ele vai fazer a abdução do olho. O próprio nome do nervo já diz o que ele faz. Então a abdução do olho vai ser pelo nervo abducente, reto lateral. E todas essas outras musculaturas, oblíquo inferior, reto inferior, reto medial, vão ser todos pelo oculomotor. Também é importante que a gente entenda que todas essas musculaturas estão em equilíbrio. Então, quando há por exemplo, uma lesão do abducente, quando o olho está normal, tem equilíbrio entre o reto lateral e o reto medial. Quando tem uma lesão do abducente, o reto medial ele vai acabar exercendo mais função. E apesar do nervo abducente fazer a abdução do olho, quando tem a lesão do nervo abducente, tu vai ter a adução do olho. O olho vai convergir. Então tem que entender essa perda de equilíbrio entre quando há uma lesão de um nervo craniano.
Eu estava falando da movimentação ocular extrínseca. Em relação à movimentação ocular intrínseca, que é quando há constrição da pupila, quem vai ser responsável vai ser o nervo oculomotor. E ele que vai fazer a miose pelo músculo constritor da pupila. E quando tem lesão de nervo oculomotor, com um raciocínio análogo ao que eu havia falado antes, o paciente vai ter midríase, vai ter a dilatação da pupila, porque vai perder esse equilíbrio entre uma movimentação que tende a fazer miose e uma que vai ter midríase. Então, se tu tem a lesão do oculomotor, tu vai ter midríase. Mas lembrando que a função do oculomotor é causar a miose, que vai ser a constrição da pupila. Agora, o nervo trigêmeo, que vai ser o quinto par de nervo craniano, ele vai ser um nervo misto, mas ele é predominantemente sensitivo. Aqui vocês podem ver o gânglio trigeminal, que vai emergir três ramos do nervo trigêmeo. O V1, que vai ser o ramo do nervo oftálmico, não é nervo óptico aqui, nervo óptico é o segundo par. V1 é nervo oftálmico. V2, que vai ser o nervo maxilar, e V3, que vai ser o ramo mandibular. E eles vão ser responsáveis pela sensibilidade de toda a face. E a parte motora do nervo trigêmeo vai ser a parte da mastigação. Então, o nervo trigêmeo ele é responsável pela inervação dos músculos masseter, músculo temporal, pterigóide medial e pterigóide lateral. O nervo facial, ele também é um nervo misto, ele é o sétimo par de nervo craniano. Lembrando, tem que escrever os pares de nervo cranianos em números romanos. Eu trouxe essa imagem para lembrar que ele vai ser o nervo responsável pela mímica da face, por tu fazer a careta. Tu consegue fazer a careta por causa do nervo facial. Ele vai ser um nervo misto, predominantemente motor. E essa parte motora, então, vai inervar toda a musculatura da face, com exceção daqueles músculos que são inervados pelo trigêmeo. Então, com exceção dos músculos mastigatórios, todos os músculos da face são inervados pelo nervo facial. A porção sensitiva dele vai ser em relação à gustação dos 2/3 anteriores da língua. Então, os 2/3 anteriores da língua é a gustação, que é a responsabilidade do nervo facial. O nervo trigêmeo, que eu já havia dito, que é o quinto par, ele também tem responsabilidade nos 2/3 anteriores da língua, mas aí vai ser na sensibilidade da língua. O nervo vestíbulo coclear vai ser o oitavo par de nervo craniano. Ele trafega junto do nervo facial pelo meato acústico interno e ele vai ser responsabilizado tanto pelo equilíbrio, que vai ser a parte vestibular, quanto pela parte auditiva, que vai ser a parte coclear. E ele é um nervo exclusivamente sensitivo. O glossofaríngeo, agora começando a falar dos nervos que emergem do bulbo, ele vai ser um nervo misto. Ele é responsável pela gustação e sensibilidade do terço posterior da língua. E ele também vai ter a sensibilidade da úvula, palato mole e amígdalas. Ele, em relação à parte motora dele, ele é importante componente no reflexo tanto da tosse quanto reflexo do vômito. Esses reflexos também têm uma parte do componente de nervo vago. O nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, ele vai ser o maior par de nervo craniano, ele chega até o abdômen, e ele é responsável pela inervação de 75% do sistema nervoso parasimpático. Sistema nervoso parasimpático, que ele é um sistema nervoso autônomo, visceral, e ele é crânio-caudal. Ele tem tanto esse início no tronco encefálico, que vai ser com o nervo vago, e também uma parte sacral em S2, S3 e S4. O sistema parasimpático vai exercer várias funções no nosso corpo, entre elas, o nervo vago ele inerva o nó sinoatrial, então ele vai ser responsável pela bradicardia. Ele secreta enzimas, ele é responsável pela secreção de enzimas no nosso sistema digestório e também pela movimentação gástrica, além de várias outras funções. Por fim, nervo acessório, que vai ser o 11º par de nervo craniano, ele é exclusivamente motor
ele vai ser o único par de nervo craniano que também ele tem uma parte em raiz espinhal, então ele sai tanto do bulbo quanto parte espinhal, e ele vai inervar tanto a parte superior do esternocleidomastoide quanto o trapézio. Então ele vai ser responsável pela elevação dos ombros e pela lateralização da face. Por último, hipoglosso, que vai ser o 12º par de nervo craniano. Ele é exclusivamente motor e ele está responsável pela motricidade de toda a língua. Então, quando tem uma lesão de nervo hipoglosso, a língua fica desviada para o mesmo lado da lesão. Não esqueça, então uma revisão rápida. Primeiro par de nervo craniano, nervo olfatório, exclusivamente sensitivo. Nervo óptico, segundo par de nervo craniano, exclusivamente sensitivo. Esses dois não têm correlação direta com o tronco cefálico. 3, 4 e 6, oculomotor, troclear e abducente, responsáveis pela movimentação ocular extrínseca, e a movimentação ocular intrínseca, quem faz a miose é só o oculomotor. O quinto, nervo trigêmeo, sensibilidade da face, músculos mastigatórios. Nervo facial, mímica da face. Oitavo, vestíbulo coclear, equilíbrio e audição. O nono, loço faríngeo, junto com o vago, faz o reflexo da tosse e do vômito. Décimo par, nervo vago, reflexo da tosse e do vômito, todos e 75% do sistema nervoso parasimpático. Nervo acessório, exclusivamente motor, elevação do ombro e lateralização da face. E 12º par, movimentação da língua, nervo hipoglosso. Essas foram as referências utilizadas nessa videoaula. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de deixar um like, se inscrever, repasse para os amigos e qualquer dúvida, crítica ou sugestão deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!